Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3ens, eu sou Tom Trindade. Estamos aqui para aprender mais uma nova ferramenta da qualidade, ferramenta de gestão, muito conhecida e muito ouvida por sinal, que é o Brainstorm. Então nós vamos conhecer como utilizá-la, a melhor forma de ter bons resultados com ela, usando equipe multidisciplinar. Então é muito importante você que está chegando agora se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também já deixar o seu like e acompanhar a aula de hoje. Então, em primeiro lugar, o que significa Brainstorm? Primeiro, Brain vem de cérebro e Storm de tempestade. Na verdade, chama-se de tempestade cerebral, mas no popular aqui no Brasil, chuva de ideias. Trata-se de uma reunião onde o objetivo é coletar o maior número possível de ideias. Aqui o importante não é qualidade de ideias, mas o importante é sim a quantidade, e para isso nasce essa ferramenta. E de que forma então nós estruturamos ela para ter esses bons resultados? Tem 5 passos muito importantes que você precisa acompanhar comigo aqui e trazendo isso no seu dia a dia, quando você for de repente liderar uma reunião de brainstorm, quando você estiver participando de uma reunião de brainstorm, para que você também possa dar o seu melhor já conhecendo da ferramenta. Em primeiro lugar, o primeiro passo então é a preparação. Em que consiste isso? Eu preciso ter um problema bem definido que eu vou tratar nessa reunião. Já preciso ter um tema muito claro e principalmente é importante que as pessoas que forem participar desta reunião já saiba sobre o que for falado. Por quê? Porque isso vai levar a pessoa já a ir alimentando ideias e trazer ideias para a reunião. O segundo passo do brainstorm é a reunião propriamente dita. É onde eu me reúno com a minha equipe, lembrando, é indicado que não seja uma equipe maior que 10 pessoas, porque isso pode implicar um pouco no desenvolvimento da ferramenta. Então, uma reunião com uma equipe média, não uma equipe reduzida, mas é importante que seja multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Reunião com responsáveis de várias áreas da minha empresa, do meu setor de trabalho, para que possam surgir ideias diferentes. E então começa o passo número 3, que é de fato a chuva de ideias. O que é isso? Após apresentar o problema, eu vou explicar para as pessoas o que de fato nós queremos resolver. E aí é onde eu vou pedir ideias para resolver este problema. Por exemplo, vamos supor que eu tenho muita quebra de máquina na minha produção. Então eu vou falar para eles, olha, estamos aqui para resolver um problema de muita quebra de máquina. Qual é a sua ideia para resolver problema de quebra de máquina na produção? E aí então começa a chuva de ideias. É muito importante que o responsável da reunião ele saiba articular bem a questão das ideias para que todos participem, deixar as pessoas muito à vontade. Porque a chuva de ideias ela tem alguns conceitos importantes já da criação da ferramenta. Em primeiro lugar, todos devem dar a sua participação de ideias. Um outro ponto importante, não existe ideia desprezível, não existe ideia boba, não existe ideia que não pode ser aproveitada. É importante que eles se sintam à vontade, então de repente faça uma dinâmica antes, uma interação, para que eles conversem, para que eles se conheçam, para que não se intimidem de repente por alguém que tem um cargo maior ou um cargo com mais expressão na reunião. Então é importante que o responsável da reunião crie esse ambiente, de repente até uma música de fundo na hora de escrever as ideias, de colocar as ideias. Tudo isso ajuda. Também para a chuva de ideias, você pode fazer ela de forma oral, cada um vai falando a sua ideia de forma sequencial, isso é um brainstorming estruturado, ou não estruturado, cada um vai falando a sua ideia conforme ela vai surgindo. Pode fazer com que eles escrevam, por exemplo, num papel, num post-it as suas ideias e você vai depois coletando essas ideias. Repito, o importante não é qualidade de ideias, mas sim quantidade, porque quanto mais ideias nós vamos gerando, mais possibilidades de trabalho a gente tem. Então nós vamos, depois de coletar as ideias, para o quarto passo, que é a seleção das ideias. O que é a seleção? É eu agrupar as ideias por similaridade. Aquelas que são parecidas, eu agrupo num grupo comum e vou assim então criando pequenos grupos onde as ideias vão criando força, onde as ideias vão encorpando. Então eu vejo de repente que numa ideia simples, eu tive uma outra ideia que é similar, eu junto elas e começo a gerar então novas ideias. E é muito importante, mais uma vez, dizer para o responsável da reunião que ele não descarte nenhuma ideia, mas que ele coloque todas
numa forma de serem utilizadas ou servirem de inspiração para outras ideias. No fim, nós chegamos então na definição da ação, ou seja, após agrupar as ideias, eu vou fazer um novo brainstorm, por exemplo, uma votação, para que votem as pessoas que estão na equipe e digam qual é a ideia que mais se encaixa para resolver o meu problema. E aí, a ideia mais votada ou a ideia mais viável depende muito do líder da reunião, como ele vai articular isso, mas, por exemplo, uma metodologia pode ser a ideia mais votada seria a ideia a ser implementada para resolver o problema. Ou, de repente, o seu critério é a ideia mais viável e com menos custo. Ou, de repente, a sua ideia pode ser aquela que vai trazer o resultado mais rápido. É importante que você motive a equipe a pensar nisso. Outro ponto muito importante, nunca comece uma reunião dando uma ideia inicial. Por quê? Porque a sua ideia ela vai trilhar uma certa tendência na ideia dos outros. É importante que o líder ele seja totalmente neutro, que ele não direcione as ideias para algum ponto ou para alguma forma de articular a reunião. Eles precisam ser livres para trabalhar, livres para votar, livres para dar a sua opinião e só dessa forma a ferramenta trará para nós essa efetividade de ações, efetividade de ideias que podemos trabalhar. Ah, mas o que eu vou fazer com a ideia que ela não foi escolhida? Não descarte as ideias, você pode guardar, registrar as ideias para que elas sejam trabalhadas conforme vai evoluindo o plano de ação. Depois que eu implementei a primeira, eu posso então ir agindo para outras ideias, porque isso pode trazer redução de custo, isso pode trazer inovação, isso pode trazer transformação no meu processo. Eu sei que para você essa ferramenta já pode ser muito conhecida, que você até talvez já trabalhe com ela com bastante frequência. Mas é importante então o que nós fizemos aqui para ressaltar a parte técnica da ferramenta, porque às vezes um pontinho que eu falei aqui você não utiliza aí e isso pode de fato atrapalhar o surgimento de ideias. Então é importante seguir a sequência e esses são os 5 passos fundamentais de quem criou a ferramenta para que ela nos dê de fato o retorno que nós esperamos. Então não perca de vista esses passos: preparação, a reunião como tem que ser, a chuva de ideias, a seleção das ideias, a definição da ação e o principal, a importância da neutralidade do líder da reunião. Ele é a chave para o êxito do brainstorm. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que ela tenha te trazido uma nova ideia do brainstorm, que ela possa te ajudar no seu dia a dia. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é importante você deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, queremos aí saber do teu comentário o que você tem achado das aulas. Esperamos então nos encontrar na próxima aula e até o próximo vídeo.